livre para todos os públicos. Boa tarde, gente! Estamos de volta com o projeto Escola em Minha Casa, Projetos de Vida, da Prefeitura de Rosário, por meio da CEMED. E a gente vai dar continuidade hoje aos conteúdos referentes ao 7º ano, né? A gente já vem falando nessas últimas aulas conteúdos referentes a um processo de transformação que está acontecendo entre as passagens da Idade Média para a Idade Moderna. Já falamos sobre transformações referentes à cultura, a transformações referentes à religiosidade, religião efetivamente, né? Surgimento de outras doutrinas religiosas. E hoje a gente vai começar a falar sobre uma transformação que afeta diretamente a estrutura política da Europa nesse período, né? Primeira coisa que a gente vai falar e relembrar é a estrutura de como era a política na Idade Média, né? A gente vai começar a falar hoje sobre a formação dos estados nacionais ou formação das monarquias nacionais. Para a gente falar disso, a gente vai relembrar o formato do qual a política na Idade Média se dava, a organização desses espaços políticos se dava. Primeira coisa que a gente vai destacar é, na Idade Média existia uma descentralização do poder. O que a gente chamou lá no 6º ano de feudalismo, né? Existia cada feudo, cada espaço era governado por um senhor feudal ou um senhor de terras. Cada feudo tinha seu próprio senhor. E era esse senhor que tomava as decisões, né? Eram esses senhores que criavam as leis, determinavam a cobrança de impostos no feudo, protegiam o feudo, coordenavam a justiça. Toda a estrutura política era coordenada por aquele senhor. Professora, tudo bem, era esse modelo na Idade Média. O que vai tanto mudar para a Idade Moderna? O que a gente vai destacar sobre a organização política na Idade Moderna são a formação dos estados nacionais. Quando eu estou falando estado, é no sentido aqui de reino, tá? A gente vai falar sobre a formação dos primeiros reinos europeus, né? E esse estado nacional estava centralizado o poder na mão dos reis. Aqueles feudos onde cada senhor feudal, que era da nobreza, mandava, agora se unem e vão responder a um mesmo líder, que é o rei. Os feudos foram unificados e assim formaram-se reinos. E era esse rei que determinava o idioma e a religião daquele reino, daquele estado. Ele que comandava o exército nacional, ele determinava os pesos e as medidas naquele espaço, ele negociava paz e guerra, ele determinava impostos e recursos administrativos. Então, a gente vai ver que, diferente da Idade Média, que existiam senhores feudais mandando em territórios menores, aqui a gente vai ter um rei dominando todo esse território unificado. Professora, tudo bem, mas o que leva a esse processo de centralização do poder? A gente vai ver, gente, que lá no finzinho da Idade Média vão existir alguns problemas que a nobreza, os senhores feudais não conseguem controlar. E quais são esses acontecimentos que levam a esse descontrole da nobreza feudal? Primeiro, a gente vai falar do renascimento comercial. Anteriormente, né, na Idade Média, o centro comercial era o feudo, né? Toda a estrutura econômica funcionava ali no feudo, no campo, né? Só que no final da Idade Média, ali depois do século XI, no que a gente vai chamar de Baixa Idade Média, as rotas comerciais que ligam Ocidente e Oriente, Europa e Ásia, vão reabrir. E o comércio na Europa vai se reanimar. Gente, comércio não funciona muito bem nessas áreas feudais, então eles começam a se realocar nas cidades e as cidades começam a crescer novamente. É justamente isso que a gente está chamando de renascimento comercial, mas também renascimento urbano, né? O comércio ele crescia e os senhores feudais não tinham controle disso, né? Depois a gente vai falar sobre a revolta dos servos, né? Que tá junto à própria fuga dos servos, né? Ali no final da Idade Média, a gente vai destacar daqui a pouco alguns acontecimentos que levam à morte severa da população, desde fome até doenças. E quem sobrevive exige não ser explorado no seu trabalho. Então, obviamente, começam a haver revoltas, né? Os senhores feudais eles foram perdendo controle sobre os camponeses.
e, consequentemente, as fugas dos servos. Os servos fugiam dos feudos e se dirigiam às cidades que a gente já tinha falado que tinham se reestruturado. Isso mostra, gente, que o sistema político medieval ele não atendia mais às exigências de uma época em que o fluxo de pessoas e de mercadorias crescia a cada ano e muitas pessoas, especialmente nas cidades, já não dependiam mais dos senhores feudais. Ou seja, essa população que antes, ali na Idade Média, dependia desse senhor feudal para essa ordem, para proteção, agora não precisam mais. Professora, tudo bem, o senhor feudal tá ali, ele não tá conseguindo mais controlar, mas de onde é que eles vão tirar um rei? Eles vão criar um rei assim do nada? Eles vão transformar um senhor feudal em rei? O que a gente vai destacar é, durante o feudalismo, durante a Idade Média, os reis, eles existiam, mas eles não exerciam o poder de fato, eles não mandavam em todo o seu território, porque, como a gente já falou, o poder estava descentralizado. Cada rei só exercia seu poder em suas terras. Ele era como um senhor feudal, né? Como cada senhor feudal era soberano de seu próprio feudo, então o rei acaba se tornando como qualquer outro senhor feudal, mas ele ainda tem esse título de rei, ele só não manda em todo o território. E outro tópico que a gente vai destacar como interesse em voltar o poder para as mãos do rei é o que a gente chama de crise do século XIV. O último século que demarca a Idade Média é justamente o século XIV. E esse século ele é marcado por uma crise, na verdade, por problemas que, como a gente disse, a nobreza feudal não consegue controlar. Os senhores feudais eles não conseguem combater. Primeiro, a fome. Né? Nesse período da Baixa Idade Média, existe muita seca, e períodos de muita chuva, que ficam variando. Então, a plantação, a produção alimentícia cai e a população está muito alta. Né? O número da população, a densidade populacional está muito alta. Então, muita gente morre de fome. Além disso, a gente vai destacar as guerras, principalmente guerra entre França e Inglaterra, que é a Guerra dos 100 Anos, que leva a muitas mortes. A gente também vai destacar as revoltas populares. Lembra que eu falei das revoltas dos servos? Pois bem, essas revoltas populares também levam a um descontrole que os senhores feudais não têm, né? E a grande peste. Na verdade, muitas doenças circularam, principalmente nessas áreas urbanas. Mas algo que a gente chama de peste negra ou peste bubônica, né? Ou pneumônica, que ela tem esses dois formatos, ela mata muita gente. Então, assim, nesse período, morre quase 1/3 da população europeia, gente. E a nobreza não consegue controlar isso. A nobreza feudal. E eles veem a necessidade da autoridade de um rei. E é bem aí que a gente vai ver o processo de centralização política se iniciando, comandado, obviamente, pelo rei, e ele contando com o apoio de 2 grupos sociais. Da nobreza, que a gente estava falando, né? A nobreza percebeu que a autoridade central era o melhor caminho para combater a crise do século XIV, né? A fome, peste, revoltas no campo e na cidade. E a burguesia. A burguesia na Idade Média, gente, ela surge como uma classe social de comerciantes e extremamente ricos e poderosos monetariamente falando, né? Eles têm grana, só que eles não têm voz política. Então eles buscam apoio do rei e o rei busca apoio deles. Mas tudo bem, professora, o rei tem, a burguesia tem interesse em ter apoio político? Sim, mas eles também têm interesse em fortalecimento do comércio. E o rei consegue dar esse suporte para eles, né? Ele consegue construir estradas, ele consegue reduzir impostos, ele consegue unificar pesos e medidas, né? A burguesia percebe que a autoridade central poderia adotar medidas que facilitassem o comércio, como, por exemplo, uma moeda única. Pra gente continuar aqui, a gente só vai destacar algumas características mais específicas dessas classes sociais. Primeiro, a gente vai começar a falar sobre a nobreza cortesã. O que é a nobreza cortesã? A nobreza cortesã é justamente a nobreza que a gente estava falando, a nobreza feudal. Eles têm uma proximidade com o rei. Primeiro, porque o rei é da nobreza e eles também são da nobreza, né? Eles tinham uma proximidade com o rei em relação de troca de favores e parentesco. Eles não trabalhavam e não sustentavam, e eles eram sustentados pela estrutura monárquica, né? O rei que encaminhava dinheiro para essa nobreza, né? Eles eram responsáveis pela manutenção tanto do comportamento tradicional desse período quanto das tradições. E por esse motivo, por exemplo, eles criam os manuais de boas maneiras.
qual faca usar, qual garfo usar, né? A forma certa de se comportar. A ideia desses manuais vem desse período, né? Da manutenção da tradição da nobreza feudal, da nobreza cortesã. E por eles serem responsáveis por manter as tradições da nobreza, eles veem a burguesia como indivíduos sem educação, sem tradição, sem refinamento, né? Por isso que existe uma leve rusga, né? Uma leve briga entre essas classes, vamos dizer assim, né? Diferente da nobreza, que tem uma certa hegemonia, os burgueses, eles não têm essa hegemonia, eles não são homogêneos, né? Mas eles têm algumas características em comum. Primeiro, eles eram comerciantes que viviam principalmente nas cidades. Isso é uma característica em comum entre eles. Eles eram livres, isso é, eles não estavam presos ao trabalho na terra como servos, os camponeses, e eles também não faziam parte de nenhuma ordem feudal e não tinham nenhuma obrigação em relação ao nascimento, como a nobreza tinha, né? E, obviamente, eles se beneficiariam com a centralização do poder político e militar na figura do rei. Então, a gente vai ver uma aliança formada, principalmente entre o rei e a burguesia. O rei unificando o poder político e administrativo do reino e a burguesia financiando a burocracia estatal e estruturando e mantendo o exército. O exército é sempre importante para a estruturação de um Estado, gente. O exército é o braço armado de um Estado. É ele que controla e protege a defesa externa ou qualquer problema interno, né? Para a gente continuar falando sobre a formação dos Estados nacionais, a gente vai citar algumas características do que a gente está chamando de monarquia nacional. Por quê? Na Europa, a gente vai ver a formação dos Estados, obviamente, né? E esses estados são, inicialmente, monarquias. O que a gente vai chamar de monarquias absolutistas. Por quê? Porque o poder está completamente na mão daquele monarca, daquele rei, né? E a gente vai citar algumas características dessa monarquia. Primeiro, eles funcionavam a partir de um único conjunto de leis a serem obedecidos por todos os habitantes, que é o nosso conceito de constituição, né? Segundo, códigos e sistemas administrativos operados por pessoas especializadas. Gente, isso aqui é burocracia. É gente para fazer o sistema funcionar, ok? Terceiro, a concentração de poder material e espiritual na mão do rei e da igreja. É ele que é o símbolo da centralização do poder junto à igreja, né? Quarto, um exército único a serviço do rei e dependente dele. Por quê? Porque é o rei que paga o soldo, né, o salário do soldado, e, obviamente, ele obedece ao rei, né? Quinto, controle da economia do Estado. Isso aqui, gente, é o que a gente vai chamar de mercantilismo. A gente já vai falar sobre mercantilismo. É o Estado, ou seja, o rei, tendo controle sobre a economia. E sexto, a eliminação da autonomia das cidades e o enfraquecimento dos poderes locais e regionais. Ou seja, a nobreza, ela ainda tinha certa liberdade nos seus locais onde eles viviam. Só que eles obedeciam, acima de tudo, o rei, tá bom? Como eu falei, uma das características da formação dos Estados nacionais nesse período, na monarquia, era a economia mercantilista. O mercantilismo, gente, foi um conjunto de práticas utilizadas pelos monarcas absolutistas para controlar a economia dos seus reinos. Nesse sistema, o rei controlava o poder político e econômico. E a gente vai destacar aqui as 4 principais características do que a gente está chamando de mercantilismo. Primeiro, a gente vai destacar o monopólio comercial. Gente, esse rei, ele quer enriquecer. Primeira coisa que a gente vai dizer. Então, a melhor forma de enriquecer é explorar outros lugares. Então, ele vai atrás de terras novas para explorar e ele cria colônias. E essas colônias vão ser monopolizadas por esse reino, por essa metrópole. Ou seja, esse monopólio comercial é o reino, ele detinha exclusividade para comercializar produtos com os territórios que ele conquistava. A segunda característica é o metalismo. O metalismo define que um reino é tão rico quanto a quantidade de metais preciosos que ele mantém, que ele acumula, né? A quantidade acumulada de metais preciosos indica a riqueza daquele reino, né? O terceiro é o protecionismo alfandegário, ou seja, você quer que mais produtos do seu reino sejam vendidos do que você compre produtos de fora. Então, o que você vai fazer? O que aquele rei vai fazer? Ele vai cobrar impostos
daqueles produtos que estão vindo de fora, né? O protecionismo alfandegário é justamente os impostos sobre os produtos estrangeiros que eram mais altos para estimular a compra de produtos nacionais, produtos internos, né? E a quarta característica é o que a gente vai chamar de balança comercial favorável. O que é a balança comercial favorável? Gente, casa nenhuma funciona se você gasta mais do que você ganha. Então, a balança comercial favorável é uma definição de uma balança em equilíbrio, da economia em equilíbrio. Em que sentido? Era preciso vender mais produtos do que comprar mais produtos. Você vende mais para que você ganhe mais do que você gaste, ok? Isso é a balança comercial. A partir desse princípio, a gente vai entender que toda a centralização do poder no absolutismo, ele se baseia em uma sociedade hierarquizada. Em que sentido? Em uma sociedade dividida em grupos que uns têm mais privilégios do que outros. E essa sociedade de privilégios está dividida em 3 estados, ou 3 classes, ou 3 ordens, né? No topo, a gente vai destacar a ordem, primeiro estado, que seriam os clérigos, né? O clero, que eram os participantes da Igreja Católica, né? Eles não pagavam impostos e eles podiam participar de cargos públicos, né? Lembra que eu falei da burocracia? Então, eles poderiam fazer parte dessa burocracia. O segundo estado, que é a nobreza, eles não pagavam impostos, eles recebiam presentes e controlavam as terras, né? E eles podiam participar também de cargos públicos. E o terceiro estado, que era a burguesia e o resto do povo, né? Era aquele estado que sustentava essa sociedade, né? Eles pagavam impostos para sustentar o rei e o primeiro e o segundo estado, ou seja, era o terceiro estado que era explorado. Para a gente concluir a nossa aula sobre a formação dessas monarquias absolutistas, a gente vai entender que existem intelectuais, pensadores, que vão pensar sobre a monarquia absolutista e dizer: ei, essa monarquia é funcional, é isso que funciona, por que ela funciona? E esses intelectuais, eles vão justificar esse modelo de governo. A gente vai destacar aqui 4 desses pensadores. O primeiro cara que a gente vai destacar é esse rapazinho bem aí, que é o Dante Alighieri. Normalmente o Dante Alighieri, ele é mais famoso por ter escrito a Divina Comédia, né? Que fala um pouco sobre o mundo além da morte, né? Só que o Dante Alighieri, ele também escreveu um livro chamado Monarchia. No caso, ele escreveu em latim, que é Monarquia, né? Ela é dividida em 3 obras, 3 livros, mas o principal que a gente vai tratar aqui é o terceiro, que ele defende a ideia de que o mundo é dividido em 2 preceitos, o espiritual e o secular, né? O concreto. E que cada um desses espaços precisa de uma liderança. O espiritual seria o Papa e o sólido, né? O concreto, seria o rei que governaria. E a principal ideia dele ele defendia a ideia de que o rei deveria tomar decisões sem influência da igreja. Ou seja, a igreja cuidava do mundo espiritual, da felicidade espiritual do homem, e o rei da felicidade concreta, da felicidade do mundo terreno, né? O segundo intelectual que a gente vai citar é Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, ele viveu no que hoje a gente chama de Itália. Mas nesse período, a Itália era descentralizada. Ela era formada por cidades, chegavam a ser cidades-estado, obviamente. Alguns eram monarquias, né? Outras eram repúblicas, porém eram descentralizadas. E ele via a necessidade dessa centralização, principalmente porque no período que ele viveu, ele viu a centralização de reinos como a França, Inglaterra, Portugal e Espanha, né? Então ele via a necessidade dessa união embaixo de uma única liderança para melhor se proteger. E talvez a frase que todo mundo acha que é de Maquiavel, que ele diz, os fins justificam os meios, né? Maquiavel nunca disse isso, mas o que ele fala é que o rei, ou príncipe, como ele chama, que a principal obra dele se chama O Príncipe, ele diz que o príncipe deve fazer qualquer coisa para o poder continuar centralizado, né? Ele defendia a ideia de que o rei, no caso o príncipe, deveria fazer o que fosse necessário para manter o Estado unificado. E quando ele diz qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo fora do que ele chamaria de ética e moral da época, né?
O terceiro intelectual que a gente vai destacar é Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele é considerado talvez um dos primeiros contratualistas. O que é contratualista? Thomas Hobbes, ele fala da ideia de que o poder do rei advém do povo. Ou seja, o rei está lá porque o povo quer que ele esteja lá. E é esse, entre aspas, acordo que ele chama de contrato social. Ele diz que nós abrimos mãos de alguns dos nossos direitos de liberdade para que o rei esteja no poder. Por quê? Porque nós naturalmente somos maus e é o Estado, o rei, que nos controla através das leis, né? Ele defendia a existência de um acordo entre o rei e os súditos. O primeiro evitaria a violência, em contrapartida, os súditos abririam mão de parte de seus próprios direitos. E o último intelectual que a gente vai destacar é o Jacques Rousseau. O Jacques Rousseau, ele defendia a ideia de que o poder real, ele vinha de Deus, ou seja, o rei estava lá porque Deus queria que ele estivesse lá. Por isso, o rei só deveria dar satisfações a Deus. Isso aqui é a teoria de que muitos reis usam como direito divino dos reis. Ou seja, eu estou no poder porque Deus quer que eu esteja no poder. Ok? Então, a gente termina por aqui nossa aula sobre estados, a formação dos estados nacionais, os primeiros estados nacionais. Qualquer dúvida, leia o material do livro de vocês, ok? Continuando com dúvida, converse com seus professores, com o seu professor de história e a gente se vê na próxima aula, ok? Até!